Oi, alunos do oitavo ano, sou a professora Isabel, professora de História. Hoje o nosso conteúdo vai ser Revoluções na Inglaterra. Eu já resolvi fazer esse vídeo para que a gente possa fixar melhor esse conteúdo, já que nós já realizamos algumas atividades do livro didático de vocês. Nós também disponibilizamos o material no blog da escola e eu espero que esse vídeo venha ajudar a compreender melhor o nosso tema. Revoluções na Inglaterra. Dinastia Tudor. A Inglaterra, gente, ela passou muito tempo sendo governada pela dinastia Tudor, principalmente pelo rei Henrique VIII e a sua filha Elizabeth I. Esses foram os principais monarcas daquele período. Nesse período aconteceu a Revolução Anglicana ou Reforma Anglicana. Iniciou um processo de conversão das antigas terras feudais. Muitas dessas terras pertenciam à Igreja Católica e muitas dessas terras também eram de propriedades privadas. Esse processo ficou conhecido como cercamento dos campos e possibilitou uma série de arrendamentos que, por sua vez, eram vendidas à burguesia, aos burgueses, e que incorporaram essas propriedades ao sistema capitalista de produção. Eles estimularam a criação de ovelhas e expulsaram os camponeses, provocando assim, na Inglaterra, um grande êxodo rural. Nessa época, gente, vale lembrar que a burguesia era uma classe social em ascensão e estava conseguindo consolidar o seu espaço político. Eles tinham adquirido alguma representatividade no parlamento inglês e na Câmara dos Comuns. O período da dinastia Tudor chega ao fim e agora a gente vai falar sobre a dinastia Stuart que entra no poder. Para falar da dinastia Stuart, a gente vai começar pelo rei Jaime I. Ele governou entre os anos de 1603 a 1625, até a sua morte, tá? Ele ficou no poder até morrer. Jaime I, ao perceber que a burguesia estava ampliando a sua influência no campo político, ele quis frear esse avanço, tomando algumas medidas. Que medidas foram essas? Ele aumentou os impostos e a perseguição aos puritanos, que era a religião da maioria da burguesia do parlamento. Em um determinado momento, ele chegou a dissolver o parlamento, que ficou inativo por 8 anos. O reinado de Jaime I, ele chega ao fim e quem entra no poder, no seu lugar, é o seu filho, Carlos I. Ele ficou no poder entre os anos de 1625 a 1649 e ele tentou seguir a mesma política do pai, né? Ele tentou mais uma vez aumentar os impostos, principalmente para arcar com as despesas de uma guerra que a Inglaterra tinha enfrentado contra a Escócia. Esse aumento não foi aceito pelo parlamento, o parlamento não aceitou, e foi aí que começou a Revolução Puritana, ou Guerra Civil, na Inglaterra. A Revolução Puritana, gente, ela foi uma guerra entre a burguesia puritana e a coroa. E ela se estendeu entre os anos de 1640 até 1649. Ela ficou mais intensa no ano de 1642, que foi quando Oliver Cromwell, que era um dos líderes dos puritanos, convocou a classe da pequena burguesia e os camponeses para formar o New Model Army, né? Nesse segmento, a gente pode destacar 2 grupos, os diggers e os labourers. Os diggers, gente, também eram chamados de cavadores. Os labourers eram chamados de niveladores também. O que os diggers queriam? Os diggers, eles defendiam a reforma agrária,
tá? Já os Leverets, eles defendiam a igualdade de direito, o chamado sufrágio universal, tá? E aí aconteceu o fim dessa guerra. Quem ganhou foram a burguesia puritana, né? O rei, nesse caso, foi decapitado em 1649 e inicia-se assim, então, a República na Inglaterra, certo? A República na Inglaterra, eu vou fazer outro vídeo falando sobre esse assunto, dando continuidade a esse nosso primeiro vídeo. Eu espero que vocês tenham compreendido essa parte das revoluções na Inglaterra. Eu desejo para vocês bons estudos e até o próximo vídeo, que é um complemento desse primeiro vídeo.